Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos e trazendo para vocês as últimas notícias sobre a reforma administrativa. Para você que não entende em que ponto estamos da reforma administrativa, o governo federal, por meio aí do Ministério da Economia, propôs uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa foi analisada em algumas comissões e em uma comissão especial foi proposta um substitutivo, um texto muito diferente da reforma inicial, e esse texto está passando por modificações. Ele vai ser votado hoje dia 16 de setembro, vai ser votado esse texto, e ele passou por novas modificações esse texto. O texto original do governo era terrível, criava vínculo de experiência, criava uma série de proposições que acabava extinguindo com o serviço público. Essa não é só a minha opinião, mas a opinião do próprio relator que criou esse substitutivo. Ele falou, cara, a proposta do governo era muito ruim para o serviço público. E foi criado um substitutivo, um texto diferente. Eu analisei já em alguns vídeos, eu vou deixar até aqui uma playlist, tem uma playlist com os vídeos mais recentes que eu analiso, sobretudo os pontos mais polêmicos e prejudiciais ao serviço público. Quais são os pontos mais prejudiciais? O contrato por prazo determinado. Então, todo mundo que não é dos cargos exclusivos de Estado vai ter o contrato por prazo determinado, né? Tem a possibilidade, pelo menos, do contrato por prazo determinado. Tem também a questão da privatização do setor público, né? Que seria uma possibilidade de você terceirizar serviços que não estejam aí contemplados como os exclusivos do Estado, que é complicadíssimo, né? Qualquer serviço médico, até de professor, você poderia terceirizar, poderia que uma entidade privada prestasse serviços. Isso pode ser um grave risco ao concurso público mesmo. E também havia uma previsão de você diminuir a remuneração proporcionalmente, então o próprio serviço público poderia diminuir a sua remuneração, e uma previsão de você extinguir os cargos públicos. Então, se o prefeito, se o gestor achasse interessante extinguir um cargo, ele poderia extinguir e você só teria direito a uma indenização, né? Hoje em dia, se isso acontecer, você é colocado em disponibilidade e continua no serviço público em uma função semelhante, tudo tem todas as disposições lá. Hoje você sairia do cargo público. Isso pode ser usado como instrumento de manobra, né? Então, também foi muito criticado. Vamos falar o que aconteceu ontem. Ontem, dia 15 de setembro, foi apresentado novos textos, né? Textos que visam a modificar essa proposta do deputado Arthur Maia, que me parece que vai ser a proposta que vai substituir a reforma proposta pelo governo. Então, a reforma proposta pelo governo, você sente da comissão, tanto da oposição como da situação, cara, essa daí já está fora, graças a Deus, porque ela era super complicada. O que vai permanecer é essa proposta do deputado Arthur Maia, e isso está muito claro. E por isso é importante a gente entender o que foi substituído. Você que está acompanhando a reforma administrativa, eu vou colocar o que foi substituído. Claro que eu não vou colocar tudo, são muitos detalhes, certo? E eu quero tocar nos pontos sensíveis, nos pontos que vão trazer modificações ou poucas modificações, mas que afetam aí você que é concurseiro, você que busca aí um cargo público, certo? Então, deixa eu colocar alguns pontos. Muita coisa foram modificações mais de texto, assim, sabe? São modificações mais tentando deixar algumas coisas claras, certo? Mas algumas modificações, elas são modificações que mudam alguns pequenos pontos, sabe, da reforma administrativa. Então, deixa eu mostrar aqui. O artigo 37, ele já falava sobre o contrato por prazo determinado. Então, o que ele fala aqui no artigo 37? Ele deixava que a lei disciplinará a contratação por tempo determinado em regime de direito administrativo para atender necessidades temporárias. Isso já tinha no original. E somente admitirá sua utilização em atividades permanentes nas situações que especificar. Então, aqui já foi
colocado alguns pontos a mais para que não fique algo muito genérico e que seja aplicado de maneira geral. Mas eu ainda acho bem complicado esse texto, né? Porque ele fala aqui, ó, atender necessidades temporárias somente admitirá sua utilização em atividades permanentes nas situações que especificar, de natureza obrigatoriamente excepcional e transitória, observadas em qualquer caso as normas que tratam o artigo 21. Então aqui que ele está falando sobre contrato de prazo determinado, você vai ter que olhar muito isso daqui. Calma aí. Essa especificação que tem aqui. Ó, parágrafo 1º. A contratação por prazo determinado em regime de direito administrativo será realizada para atender às necessidades temporárias ou transitórias, previstas em lei federal, estadual, distrital ou municipal, facultada aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação subsidiária de lei federal destinada a discipliná-la. Então ele coloca aqui uma faculdade que não tinha na original, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão normativa. E ele coloca aqui necessidades temporárias ou transitórias. Então ele meio que coloca aqui excepcional, mas que são necessidades temporárias ou transitórias. Qual que é o problema que eu vejo aqui nesse texto? Para mim, o grande problema desse texto é você colocar que é temporário ou transitório. Mas transitório, o que é transitório? É uma palavra muito genérica, certo? A vida é transitória. E daí aqui você vai ver, né? Aqui voltou inclusive o texto, a gente tinha questionado de onde que tinham tirado 10 anos. Parece que 10 anos era o que estava no texto original, depois foi para 6 e agora voltou para 10, que seria a proposta original. Então, a nossa retificação aqui. Aqui os 10 anos, então vamos supor, tem um técnico de um tribunal. Tá precisando técnico em um tribunal, né? E daí eles pegam e fazem um concurso. E daí eles alegam, olha, é uma necessidade transitória, porque aumentou o número de processo. Ah, mas a transitoriedade é por quanto? Ah, por 10 anos eu acho que isso daqui vai ser sanado. Pô, tudo é transitório, né? Transitório é uma palavra assim que abre um leque de possibilidades gigantesco e ainda assim pode ser utilizado para acabar com o concurso público, né? Que o concurso público vire uma exceção quando na verdade deveria ser a regra. E aqui é o risco, né? É o risco. Lembrando, tudo isso daqui é uma discussão, muita gente fala, acabou o concurso, eu já falei até num vídeo aqui. Isso daqui tem um grande chão para acontecer, nós estamos numa comissão especial. Isso vai ser votado hoje, depois vai para a Câmara, Senado. E além disso, tudo isso daqui vai ser disciplinado por lei. Então, mesmo que passe esse texto integralmente, a lei ainda pode salvar o texto como é hoje. Hoje há contrato por prazo determinado, mas são em algumas situações. Não são em todas as situações. Você dificilmente vai ver alguns cargos sendo feitos por contrato por prazo determinado. Então há ainda salvação. Não estou querendo aqui amenizar essa emenda, mas é só para você entender o que realmente está acontecendo. Essa é a minha ideia. Minha ideia não é ficar polemizando por nada, mas trazer a realidade para você em uma análise, claro que não muito profunda. Eu acho que eu sou o primeiro canal que está analisando isso daqui. Eu fiquei ontem à noite lendo, fiz algumas comparações, li alguns textos e agora estou tentando trazer. Então isso daqui é o contrato por prazo determinado. O texto continua complicado. Ele coloca aqui que seria excepcional, mas eu ainda acho que há brechas. Acho que houve um pequeno avanço, mas um avanço de texto que a gente não pode concluir que realmente resolveu a situação disso do concurso ser algo realmente como regra, né? Apesar que ele deixa aqui, claro que atender necessidades temporárias somente em atividades permanentes nas situações que especificar de natureza obrigatoriamente excepcional e transitória. Ele fala que é excepcional e transitória, mas ao mesmo tempo você tem ali os 10 anos. Então eu acho isso daqui até um pouco contraditório, você falar que é algo excepcional e transitório e falar, olha, a pessoa vai trabalhar por 10 anos. 10 anos não é excepcional, né? Não é uma situação excepcional. E aqui nós temos a grande questão da reforma, que é criar uns privilegiados, né, que são as carreiras exclusivas de Estado.
No texto original, não tinha nem o que era carreira exclusiva de Estado. No texto original proposto lá pelo governo, né, pelo ministro Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia. E só falava que era serviço exclusivo de Estado e deixava para a lei infraconstitucional delimitar o que era. Depois teve um avanço de colocando algumas coisas e agora ele ainda explica mais ainda. Então ele fala assim, ó, a contratação que trata o inciso 9 não poderá ter como objeto o exercício de atribuições próprias de servidores investidos em cargos exclusivos de Estado, assim compreendidos que exerçam diretamente atividades finalísticas. Então ele coloca aqui, ele fez uma pequena modificação nessa parte aqui, pelo que eu estudei, afetas a segurança pública, a representação diplomática, a inteligência de Estado, a gestão governamental, a advocacia pública, a defensoria pública, a elaboração orçamentária, a manutenção da ordem tributária e financeira, a regulação, a fiscalização, ao controle e a atuação institucional do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público. Aqui, claramente, você vê que eles deram uma largada no Ministério Público, no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, meio que colocando que todo mundo que está atuando, né, na instituição vai estar fora da reforma administrativa. Então, é um avanço para quem trabalha nessas áreas, no Poder Judiciário, no Legislativo e no Ministério Público. E aqui ele explicita o que seriam as atividades de segurança pública. O que eu fiquei na dúvida aqui é que ele tirou as polícias militares. Ele coloca aqui o artigo 1, ele fala assim, ó, as polícias, para fins do disposto no inciso 9, né, que é o inciso acima, serão considerados como diretamente afetos à atividade de segurança pública. O que é a questão de diretamente afetos? É quem tem atividade fim. Se você é atividade meia, você não está como cargo exclusivo de Estado. Exemplo, policial federal, atividade fim da Polícia Federal, pessoa que atua ali na prevenção do crime e tudo, ele está acobertado pela reforma administrativa, pelo cargo exclusivo de Estado. A pessoa que atua administrativamente, por exemplo, um agente administrativo não seria cargo exclusivo de Estado. Isso daqui está muito claro e depois até essa proposta de emenda vai deixar mais claro ainda, tá? Então aqui ele coloca que os policiais integrantes do artigo 144, aqui ele estipula, a única coisa que ficou fora aqui, pelo que eu tinha entendido, seria as polícias militares. Até deixa aqui você o porquê dessa modificação, que eu realmente não entendi por que eles tiraram as polícias militares. Daí coloca aqui os policiais legislativos, guardas municipais, agentes socioeducativos. E ele coloca aqui, ó, que não se aplica aos cargos exclusivos de Estado as servidores cujas atribuições sejam complementares, acessórias ou de suporte ou de apoio às atividades nele referidas, que é esse exemplo que eu falei. Então, tudo que é suporte, você que é, sei lá, sou da contabilidade da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, se você tem esse cargo, se você atua num cargo com essas atribuições, você não é cargo exclusivo de Estado, pelo que está colocado aqui. Então, essas são as modificações que foram propostas hoje, que vai ser votado hoje. Inclusive, a própria oposição está criticando muito essa votação acontecer hoje, porque, veja, acabou de ser modificado, teve pouca discussão, talvez assim a maior parte das pessoas nem vão saber das modificações e vai ser votado. A gente continua com aquela possibilidade de terceirização do serviço público, então isso daqui é muito preocupante, eu acho que é o grande ponto preocupante. Essa questão do contrato por prazo determinado, a questão da extinção do cargo público pelo próprio dirigente, que é muito complicado, que abre possibilidades, sobretudo em locais menores, que a prefeitura, por perseguição a determinados grupos, ou para às vezes você tira um cargo e depois cria um outro, você poderia extinguir um cargo e demitir um desafeto. Então, tem vários pontos que continuam bem complicados, a gente tem que ser vigilante. A votação hoje é dia 16, eu não vi o horário dessa votação, mas ela acontece hoje, quinta-feira. Então, se você tiver o horário dessa votação, deixa aqui para a gente poder acompanhar. Dá aquela puxada no teu deputado, senador do teu estado. Assim, a possibilidade dessa reforma não conseguir avançar é muito grande. O próprio governo, assim, e aqui uma análise política, me parece que não está muito empenhado em passar essa reforma.
Eu acho que a situação é muito favorável desde que haja uma luta, uma pressão da sociedade organizada, de você no teu computador, junto ao seu deputado, junto aos relatores, para que esses textos complicados, né, não passem, beleza? Deixa aí teus comentários, tua contribuição, vou ler todos e bora estudar.